Tomar decisões faz parte da vida de todo empresário. Algumas decisões são mais fáceis, outras decisões são mais difíceis, mas conforme a empresa vai se desenvolvendo, a responsabilidade e a frequência dessas tomadas de decisões vão sempre aumentar. E se esquivar das decisões não vai resolver as coisas. As situações que você precisa que parem de acontecer vão continuar acontecendo, ou então aquelas coisas que eu quero que aconteça, não vai acontecer nada, nada vai mudar, e aí a gente vai levando o dia a dia, né? Só empurrando com a barriga. Você até sabe as iniciativas que precisa tomar, você até sabe ou já decidiu internamente o que precisa ser feito. E hoje eu vou falar sobre as principais razões pelas quais os líderes, os empresários, evitam ou adiam a tomada de decisões. Então vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes. As principais razões pelas quais os líderes evitam e também adiam a tomada de decisão, acho que principalmente é pelo medo do erro. Nem sempre o empresário vai errar tudo, então é preciso ter essa consciência de que vão acontecer erros, não é saindo fazendo as coisas também de qualquer jeito, se errar tudo bem, eu preciso calcular, eu preciso ter a maioria de acertos, isso que faz o empresário desenvolver, levar a empresa adiante. Mas a gente nem sempre vai acertar tudo. Esse medo de errar, ele pode estar ligado ao perfeccionismo, a querer fazer tudo correto, 100% certo, e aí isso acaba bloqueando, né? Esse medo de errar, ele não deixa o empresário se desenvolver, não deixa avançar. E aí a gente vai adiando as decisões por falta de informações, por falta de, às vezes, ficar pensando demais, analisando demais. A busca por essas certezas absolutas, eu tenho que ter certeza que vai dar certo. Aí fica pensando demais também, esse excesso de pensamento vai trazendo outras alternativas e muitas alternativas também causam uma certa confusão, uma indecisão. E aí isso trava na hora de tomar uma decisão. Essa falta de clareza vai dificultar as tomadas de decisões. Quando eu desenvolvo valores dentro da empresa, quando eu desenvolvo uma cultura, quando eu sei para onde ir, eu tenho uma visão, isso facilita bastante também, não só a tomada de decisões do empresário, mas do seu time, porque se é uma decisão voltada a colaboradores ou algum fato, alguma situação dentro da empresa e eu tenho aqueles valores claros, a gente sabe qual é o caminho certo. E muitas pessoas adiam as decisões para evitar os conflitos, para não desagradar as pessoas, porque eu não tenho a clareza desses valores. Então o que é certo para um, nem sempre é certo para outro. O líder que quer agradar muito, que quer evitar conflitos, ele vai ter dificuldades em fazer demissões, muitas vezes porque tem dó da pessoa, por ficar ali segurando aquele momento que pode... É um momento desagradável, tanto para quem está fazendo uma demissão, quanto para quem está sendo demitido. Mas se isso é necessário fazer, se é para o bem da empresa, eu preciso tomar essa decisão. Então o empresário ele precisa ter essas tomadas de decisões difíceis, mesmo que seja com um amigo, com um parente. Muitas vezes o empresário tem dificuldade de fazer cobranças
de dar um feedback, ver alguma situação acontecendo errada dentro da empresa e aí fica com uma dificuldade, né? Adia uma decisão de fazer uma cobrança de algo que não concorda porque tá pensando muito no que a outra pessoa do outro lado lá vai ficar achando. Também sentem dificuldades de decisões, adiam decisões por desorganização. Então eu tenho sempre em mente que eu preciso desenvolver um projeto, que eu preciso fazer um processo, e aí eu não monto esse processo, não tem uma falta de prioridade. Essa ausência de um processo claro vai dificultar a tomada de decisão. E é um empresário que não tem uma organização, ele não vai ter tempo para elaborar esses projetos. Saber que é importante e não fazer também não ajuda em nada. Eu sei que é importante, eu já sei de muitas coisas, mas não tem isso colocado em prática, não tem isso tirado da cabeça, passado para um papel, né? Aqueles processos, tá tudo na cabeça do empresário e ele não consegue delegar para outras pessoas, vai estar sempre atarefado, apagando incêndio, vai ser o gargalo da operação. Tudo para no empresário. Alguns empresários têm falta de coragem para tomada de decisão. Claro, é mais fácil ficar na zona de conforto do que enfrentar um novo risco, enfrentar um novo desafio. O líder precisa sair da zona de conforto para alcançar outros campos desconhecidos. E isso vai gerar erros. Entender que o erro faz parte do jogo. Tem muitos líderes que têm medo de ir para um novo caminho, de ir atrás de novos clientes, de tomar uma decisão que vai mexer ali com um determinado investimento, que vai trazer um crescimento para a empresa, e aí por questões financeiras de ter medo de colocar o dinheiro, né, essa falta de coragem para a tomada de decisões, isso vai acabar bloqueando bastante. Também tem líderes que têm medo de liderar, né? São pessoas que ainda não têm um determinado conhecimento, são empresários que na verdade não são ainda nem líderes. Ele era um prestador de serviço, um operador, trabalhava no operacional da empresa, se tornou empresário, mas tem falta de conhecimento para fazer o que precisa ser feito. E isso é importante, né, nós prestadores de serviços de controle de pragas, saber que a gente precisa buscar por desenvolvimento, mas não só o desenvolvimento muitas vezes técnico. É preciso buscar desenvolvimento em parte de gestão também, investimento em capital que vá trazer ali processos, metodologias, ler livro, se alimentar de conteúdos, de processos, conteúdos de contratação, de processo seletivo. Hoje existem diversos cursos online voltados à gestão, tem muitos podcasts. O empresário não pode ter medo de investir em coisas intangíveis, né? Intangíveis eu digo porque quando a gente faz um curso, estuda sobre uma metodologia, a gente vai lá, pega o equipamento, utiliza o equipamento, investe no equipamento, investe às vezes, né, em produtos que você testa em campo, testa, mas não investe em materiais ali que você vai ler, vai se desenvolver como pessoa. Então é necessário entender que eu preciso evoluir como um gestor dentro da minha empresa também. Ter uma decisão que você adia é um problema que você vai alimentando. Quanto mais você espera, mais às vezes aquele problema vai crescendo. Se a empresa está se desenvolvendo e o empresário ele foge de decisões que são importantes, isso vai atrasar os resultados que você deseja alcançar.
toda escolha tem uma renúncia. Eu preciso saber dizer não para as coisas que me tiram do foco. Ter um plano, seguir aquele plano, não se distrair. É isso que vai te levar para um próximo nível. Então, para isso, eu te convido para se inscrever aqui no canal, assistir outros vídeos onde eu falo de gestão para empresas prestadoras de serviço, para empresas de controle de pragas. Então, qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Hoje é isso aí e valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto!